Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está assistindo, mas a gente está começando o segundo episódio do podcast da Riovac, que é o PodVac. E novamente o Moacir me convidou para apresentar, porque nós vamos conversar com ele novamente. Para quem não lembra, no episódio passado a gente conversou sobre vácuo em geral. O que é o vácuo? A gente deu um start, né? Uma inicialização nesse assunto que a Riovac é especialista, né? O Moacir já está há muito tempo no mercado e ele explicou um pouquinho para a gente sobre o que é o vácuo e para que serve, enfim, como é que o vácuo beneficia vários segmentos da indústria alimentícia e até de outras, né? Olá, Moacir, como é que você está? Tudo bem? Bem, tranquilo, meu amigo, estamos aí. Isso aí, obrigado pelo convite aí. E hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais na parte de equipamentos, né? Na parte técnica. Porque nós conversamos sobre o vácuo em si, fisicamente, quimicamente, o que ele faz, mas e os equipamentos que fazem isso? Quais são os tipos? Então é isso que a gente vai conversar hoje, né? Quais são os tipos de máquinas, de equipamentos a vácuo que existem e para que eles servem, né? Tipo, um mercado vai usar o mesmo tipo de máquina que um frigorífico, então qual que é o tipo de demanda que cada máquina vai atender? Então, Moacir, a primeira pergunta que eu faço para você é justamente essa, né? Existem muitos tipos diferentes de máquinas de vácuo no mercado? Sim, existem muitas máquinas, até porque o mercado de vácuo, ele atinge diversos perfis de cliente, desde o cliente pequeno até um grande cliente, né? Então, até o consumidor final ali, uma dona de casa que pode utilizar máquinas de vácuo, até o pequeno comerciante, o médio, o grande, até chegando nos frigoríficos, laticínios. Então, máquina de vácuo, o pessoal tem, vamos dizer assim, ponto de partida, né? Tem muitas máquinas aí que são máquinas que é de bico de sucção. São as máquinas mais domésticas. E, além das domésticas, existem uma ali semelhante, que são semi-profissionais. Elas têm uns bicos de sucção, a máquina pequena, não é de uma grande potência, mas para um trabalho ali para embalar uma carne, legumes, para a pessoa armazenar numa geladeira, essas máquinas elas passam até a ser funcionais, mas mais para esse tipo de utilização, né? Para os pequeno comércio, médio, aquele cliente que tem ali uma quitanda, que ele tem uma pequena indústria alimentícia, existem máquinas aí vamos dizer que você pode embalar um pacotinho por vez ali, mas máquina de câmara de vácuo. Essas máquinas de câmara de vácuo são máquinas de mesa, onde você as coloca em cima de um balcão ou de uma mesa, né, com suporte. Essas máquinas você vai ter um tamanho mais ou menos aí de uns 30 centímetros, 40 centímetros, ela tem ali barras de selagem de 20, 25, 30 centímetros, e serve para esse pequeno comerciante, onde ele pode fazer o seu trabalho com vácuo e já fazer o seu trabalho. Após essa máquina, você vem em sequência máquinas um pouquinho maiores, onde um açougue, um supermercado, um pessoal que embala legumes, que já começou com uma produção um pouco já melhor. Aí você já tem uma máquina com barras de 42 centímetros, barras de selagem, quer dizer, né? Chegando com as barras de até 62 centímetros, onde a pessoa consegue aí uma produção razoável no dia, mas para esse perfil de cliente, que entra nessa área de supermercados, açougues, quitandas. Depois desse tamanho de máquina, nós temos aí máquinas de gabinete, né, que já começa a vir para o tamanho médio para grande. Você vai chegar após isso numa dupla vac, aí você já começa a ter distribuidores, frigoríficos, laticínios. As dupla vac são as máquinas de dupla câmara, são máquinas que precisam, para clientes que necessitam de uma produção já um pouco mais alta, né? Ela tem uma demanda maior. E depois você tem as máquinas de esteira e tem também as termoformadoras, que atingem aí os grandes frigoríficos, os grandes laticínios. Então, é para esses perfis de cliente. Então, máquina de vácuo, você vem desde o pequeno até o maior, e o processo praticamente é o mesmo. O que diferencia é produção, a quantidade que a pessoa precisa produzir para entregar o produto dele no mercado. Entendi. Então, só recapitulando, deu para perceber que são muitas variedades, né? Então, você falou da menorzinha para maior, né? Dependendo do nível de produção, da necessidade
e de quem é, né? Se é às vezes uma dona de casa, dono de casa, um cozinheiro, uma cozinheira, vai utilizar aquela de biquinho de sucção que pro que ele precisa vai funcionar. Depois tem de mesa, que daí é um pequeno negócio, né? Tava até anotando enquanto estava falando aqui. Aí tem as maiores, que daí já não é mais de mesa, de chão, quando já aumentou a produção. Aí vem a dupla vac, que é dupla câmara, e depois esteira, que daí já é uma produção enorme, né? Agora, você falou várias vezes sobre barra de selagem. Você quer explicar para a gente o que é a barra de selagem? Para que serve? Ela fica dentro da câmara? Para que serve a barra? Sim, as barras de selagem, como se diz, né, é justamente para você fazer a solda ali das embalagens. E a máquina de vácuo, ela tem, então, tamanho de câmara, e as barras de selagem, normalmente, elas vêm com uma e duas réguas, né, duas barras, e ela determina ali a necessidade do cliente. Muitos clientes dizem assim, olha, eu quero embalar meu produto e eu estou com uma necessidade X de produção. Então, a primeira coisa é perguntar qual que é a sua produção diária e qual é o tamanho do seu produto que você pretende embalar. Dependendo a resposta do cliente, é lógico que aí a gente dimensiona qual que é a melhor máquina para ele. Então, as barras de selagem, o que ela faz na máquina, né? A máquina de vácuo, qual que é o trabalho e o processo dela? Ela tira o ar, ela solda a embalagem, depois é feita a despressurização da câmara, e aí encerra-se o processo de vácuo. Então, máquina de vácuo, praticamente, ela tira o ar e solda a embalagem. Então, as barras de selagem são essenciais para as máquinas. Entendi. E o tamanho das barras é para dimensionar a necessidade de produção que cada cliente precisa. Então, ele vai escolher uma máquina, é necessário já observar o tamanho da máquina e o tamanho das barras de selagem para saber qual é a capacidade de produção para aquele equipamento. E com isso a gente já entra, né, na questão de tamanhos de embalagem, porque dependendo do tamanho da barra, você pode colocar até embalagens maiores, né? Chamando, né, esse assunto, quais são os tipos diferentes de embalagem que um comerciante pode utilizar e em que casos ele utiliza cada tipo de embalagem? Tem muitos tipos? Embalagem de vácuo, a mais usual é o nylon poly, nome nylon poly, nylon e polietileno, é uma mistura de nylon e polietileno. O nylon é um material que dá barreira para não deixar dar vazão de ar, e o polietileno é para dar liga, para poder fazer a soldagem da máquina. Então, o nylon poly hoje é a embalagem mais comum que usualmente os clientes aí utilizam nos seus processos de vácuo. Quem usa máquina de vácuo, o produto mais conhecido e mais utilizado é o nylon poly. Tá? Essa embalagem ela tem uma boa quantidade de barreira na estrutura dela, onde ela consegue dar conservação dos alimentos embalados. E ela tem algumas características, né? Então, ela tem uma boa resistência. Lógico que tem que se observar muito a questão da espessura e o tipo de material que está sendo utilizado. Então, de acordo com a necessidade de cada cliente, ele utiliza um tipo de embalagem. No caso, a necessidade de qualidade ali do vácuo, para que ele possa usufruir de um resultado legal ali. E as medidas, né? Aí vem tamanhos, né, de cada produto. Então, de acordo com o produto que ele embala, ele vai ter medidas diferentes, lógico, né? E, além do nylon poly, que é mais usual, você tem uma outra embalagem que se chama MRP, de máxima resistência à perfuração. Esse material é um material excelente também, de uso para o vácuo, ele tem uma boa barreira, né? E, além disso, ele é uma embalagem que ele tem muito mais brilho, transparência e mais resistência. Então, é uma embalagem também que está sendo muito bem procurada pelos clientes e ela é bem funcional. E os clientes de maior porte, normalmente os maiores, utilizam também, além do nylon poly e do MRP, usa o termoencolhível. É uma embalagem que ela dá para o produto um melhor acabamento, onde esse produto na área de venda ele fica com a melhor apresentação. Ele molda no produto, após ser feito o processo de vácuo, onde ele passa por um processo num tanque de encolhimento ou num túnel de encolhimento. Produtos como uma picanha, cortes de carne,
queijos, normalmente são os produtos mais embalados aí com o termoencolhido, onde quem utiliza muito mais esses produtos são os laticínios e os grandes frigoríficos. Tá, entendi. Então, assim, basicamente, são 3 variações. Nylon poly é a mais comum, MRP, ela é mais resistente, então, tipo, se eu vou embalar uma coisa que tem osso, ou que tem qualquer tipo de ponta, a melhor escolha seria MRP, o raciocínio é esse, né? O MRP, ele tem sido uma grande alternativa hoje para os usuários. Ele é uma embalagem, ela é até um pouco mais fina do que o nylon poly, porém, pela estrutura dela, que ela tem mais nylon do que o nylon poly, ela consegue ser uma embalagem, ela é mais bonita, porque ela tem mais brilho, mais transparência, e tem também uma ótima resistência. Então, para carnes com osso, espetos de carne, muitos clientes que vendem esse tipo de produto estão preferindo usar o MRP. E o acabamento também, ela não tem solda na lateral da embalagem, diferente do nylon poly, apesar que tem nylon poly também sem solda lateral, tá? Mas normalmente a maioria tem solda lateral, aquela solda nas bordinhas da embalagem ali, onde fica ali quase que 1 centímetro ali, e isso não deixa um acabamento muito legal nos produtos. Com o MRP, ele já não tem essa solda e ele tem uma aderência melhor, onde ele dá um acabamento melhor no produto. E a resistência, né? Ele tem uma ótima resistência. Então, para produtos que requer uma boa qualidade ali, contra perfuração, e também uma boa barreira para poder manter por mais tempo o produto conservado, o MRP, sim, tem sido uma grande alternativa aí para os clientes. Entendi. E por último, você falou do termoencolhível, que também é resistente, mas com o diferencial que o acabamento fica melhor, porque tira aquelas pontas que ficam, depois que embala, fica a sobra da embalagem ali, e o termoencolhível ele vai tirar essa sobra, vai ficar só o produto embaladinho mesmo, né? Sem dúvida, o termoencolhível, ele deixa um acabamento melhor, então os produtos realmente ficam bem mais bonitos ali, né? E a única coisa é que para utilizar-se do termoencolhível, você tem que ter também, além da máquina de vácuo, um tanque de encolhimento ou um túnel de encolhimento, para que você obtenha esse resultado com a embalagem. Entendi. Então ela exige um equipamento extra também para aqueles que querem esse melhor acabamento. Entendi. Sim. Excelente. Agora, deixa eu perguntar. Você citou basicamente 3 tipos de embalagem, mas um monte de tipo de níveis de máquinas, de equipamentos, né? Esses 3 tipos de embalagem funcionam em máquinas de qualquer tamanho? Tipo, eu posso, numa de mesa, eu posso usar nylon poly, termoencolhível, MRP, assim como numa esteira, por exemplo, posso usar esses 3? Ou tem algum tipo de máquina que tem um tipo de embalagem que eu não posso usar? Então, as embalagens elas podem ser utilizadas em todos os tipos de máquina. Independente da máquina, porque as máquinas de vácuo, praticamente é o seguinte, o processo do trabalho do vácuo, ele vai ser o mesmo para todas as máquinas, de todos os tamanhos, né? O que muda é tempo que vai durar para se fazer o vácuo e para que você obtenha o resultado. Tempo e também a quantidade de produtos que você coloca dentro desse equipamento. Então, as embalagens é indiferente, tanto para uma máquina como para outra máquina, e o tipo de embalagem não tem problema. Qualquer uma vai servir para qualquer tipo de máquina. Entendi. E aí na Riovac, então, tem tudo isso, né? A gente consegue, a Riovac consegue disponibilizar para os clientes de acordo com a necessidade que eles tiverem, né? Isso é muito legal. Agora, você falou, né? A máquina de mesa, ela é mais indicada talvez para um pequeno comerciante, está começando ali com uma produção não tão grande ainda. Aí a máquina, como um bom investimento que ela vai fazer com que a produção, a qualidade dos produtos dele aumente, e com isso ele vai crescer. Aí a produção cresceu também. Quando a máquina que ele comprou já não supre mais a necessidade dele, o que você costuma recomendar? A compra de uma outra pequena, ou daí já é o caso de ele passar para para aquelas maiores de chão mesmo, e daí subir o nível, né? Normalmente, o que acontece quando o cliente aumenta a produção? Ele fica com 2 pequenas, é melhor passar para uma maior, ou depende do caso? Nesse caso, depende muito desse nível de aumento que ele teve.
Muitas vezes ele começou, teve um crescimento, aquela ali já está meio que apertada já, a produção está meio... uma das indicações seria ele adquirir mais um equipamento do mesmo porte, até porque ele já está acostumado com aquele equipamento, ele já pode migrar já para um outro, e, vamos dizer assim, ele vai ter mais uma. Como se diz, quem tem uma, não tem nenhuma, né? Quem tem duas, tem uma. Até porque quando ele tiver problema com o equipamento, ele tendo dois, fica mais fácil, que ele consegue fazer um trabalho melhor, e ele não vai ser pego de surpresa, às vezes, se ele tiver algum problema ali, de alguma manutenção. Mas, a nível de produção, lógico que se ele pegar um equipamento do mesmo tamanho, ele vai dobrar essa produção. Então, às vezes, compensa ele ter um outro equipamento do mesmo porte no qual ele já tem. Mas dependendo esse crescimento, já é indicado já que ele passe a migrar já para um equipamento já de um porte já maior. Então, nós vamos começando a subir os degraus. Dependendo, vamos supor que ele tem uma máquina de mesa com a barra de 42 centímetros, onde ele pode ter que melhorar essa venda, cresceu bem, podemos muitas vezes, a gente sempre sugerimos até para ele, vamos dizer, uma máquina de gabinete com uma capacidade bem maior. Normalmente, essa máquina é uma máquina bem mais rápida a nível de produção. Ela vai trazer para esse cliente muito mais comodidade e praticidade. E dependendo, como eu te disse, tudo depende do nível desse crescimento. Às vezes o cliente teve um boom aí e subiu demais a produção dele. Alguns a gente até indica uma dupla câmara. Mas tudo isso é orientado ao cliente para que ele não passe a adquirir equipamentos de forma errada e depois venha até ter um arrependimento, tá? Então, depende muito caso a caso, a gente analisa bem, mas são várias situações aí que a gente procura passar para os clientes para que eles não possam errar, né? Porque o equipamento é um investimento, é um bom investimento, e lógico que a gente também tem que ter essa preocupação de passar para o cliente confiança e para que ele realmente fique contente e satisfeito com o resultado. Ele compra o equipamento que vai trazer para ele realmente uma boa produção, que é o que ele vai estar buscando, sem que a gente faça com que ele... eu já vi clientes comprar máquinas aí de forma errada e se arrependeu, só que depois que comprou não tem muito a fazer, né? Você vai ter que desfazer aquele equipamento, é complicado. Então, daí, o pessoal procurar orientação, onde a gente vai dar as dicas para ele e vai indicar o que é melhor para esse cliente. Essa é a diferença da venda com consultoria, né? Porque às vezes o cliente que entra num site lá e faz a compra direto sem entender tão bem, às vezes ele acha que entende, mas falta algum conhecimento para ele saber qual máquina, qual equipamento escolher. Então, na sim. Os clientes nos procuram muitas vezes querendo equipamento, e algumas vezes eles já pesquisaram na internet ou ouviram alguma indicação de algum amigo. E quando eles nos procuram, ele vem com uma ideia, alguns já vêm com uma ideia meio que formada. Cabe a nós mostrar para ele de que forma e de uma forma otimizada qual que é o melhor equipamento. Então, a gente costuma orientar, trocar ideia com o cliente, passar informações, e via de regra eles mudam de ideia, tá? Sempre está precisando realmente de uma boa informação. É ideal buscar o equipamento certo para que ele consiga estimar a produção, até porque muitas vezes a pessoa acha assim, olha, a minha produção atual eu aumentei para tanto, eu quero determinado equipamento. A pergunta que se faz, tá, para agora, mas e para daqui 6 meses, e para daqui 1 ano, qual é a sua perspectiva? Então, o cliente diz, daqui 6 meses, 1 ano, eu quero dobrar, triplicar. Então, lá, esse equipamento já não vai estar te servindo do jeito que você precisa. Então, o teu equipamento não seria esse, seria esse outro equipamento. Então, ele já teria que comprar um equipamento maior. Em alguns casos, tem cliente que já chega querendo um equipamento grande, de um certo tamanho, que dá uma ótima produção. Só que aí você pergunta para ele, mas qual é a sua produção? Aí ele diz, X pacotes. Quando você vai definir, você olha, mas olha, eu tenho um equipamento mais compacto e eu consigo fazer essa produção aqui em 2 horas no dia. A pessoa muitas vezes até se surpreende e fala, então eu não preciso dessa maior. Não, você pode adquirir esta aqui e ela vai ser muito útil para você. Sem contar também que é muito importante, escolher a marca, escolher o produto certo, para você não cair em fria, né, e comprar o equipamento errado e depois vir a ter problema de assistência técnica, produto parado, problema do produto quebrando
e você ter vários problemas aí com a sua produção. Perfeito. Então, precisando adquirir um equipamento, uma máquina de vácuo com consultoria, que é o mais importante, para você não se meter em enrascada, só entrar em contato com a Riovac, as informações estão aparecendo aí, o site, os telefones, e é muito importante buscar, como o Moacir falou, esse tipo de informação, porque a aquisição de um equipamento como esse é investimento, né? Só que você tem que investir certo, né? Para você ter o retorno esperado daquele produto, que vai te proporcionar muitos benefícios, como a gente até comentou no último episódio, né? No episódio seguinte, no próximo, que a gente já está preparando para o nosso público, né? Para o público da Riovac, nós pretendemos falar sobre manutenção, né? Porque manutenção é uma coisa muito importante para um equipamento desses também. Aí o Moacir vai nos explicar um pouco mais no próximo episódio, a respeito de quais são as manutenções necessárias, preventivas, corretivas, talvez. Qual preventiva eu preciso fazer para não precisar ter uma corretiva? Então, tudo isso é importante a gente conversar e vamos abordar esse tema no próximo episódio. Então, por hoje, Moacir, obrigado aí, foi muito esclarecedor. E a gente se vê aí no próximo episódio do PodVac. Obrigado, viu? Juntos aí, estou sempre à disposição.